A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Como sempre, estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. O comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. É isso aí, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Com muita alegria na alma, estamos aqui para mais uma ministração da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 6, cujo tema é as nossas armas espirituais. O textuário diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O textuário nos ensina: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Louvado seja Deus. A introdução nos ensina, amados irmãos, que na aula anterior nós tivemos o ensinamento a respeito dos 3 inimigos que são a oposição do crente no caminho para a eternidade: Satanás, o mundo e a carne, ou seja, a natureza caída do homem. E nesta lição estudaremos acerca de 3 armas poderosas em Deus para nos defendermos e também contra-atacarmos a estes 3 inimigos: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Glória assim eu já passo o primeiro tópico ao amado Diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro tópico vai dizer as armas do crente. O primeiro subtópico, as armas, né? O primeiro subtópico aqui vai listar algumas armas de ataque e defesa descrita na Bíblia Sagrada: o escudo, a espada, o capacete, a couraça. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus ele mostra para mim, para você, para nós que servimos a Jesus Cristo, que a nossa fé não deve se apoiar nisso, né? A nossa fé não pode se apoiar na força do nosso próprio braço. A nossa fé tem que se apoiar em Deus. Não é à toa que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas eu vou em favor da palavra de Deus. Quando a gente vai olhar para a vida de Gideão, como por exemplo, quando Deus ele chama Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. Deus chama ele e ele diz: eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a menor da tribo de Manassés. Deus ele diz: vai com essa sua força. Porque Deus ele disse para Gideão ir com aquela força? Porque por mais que as forças deles eram fracas, não iria ser a força dele que iria batalhar, mas a força de Deus. Então não devemos apoiar a nossa esperança, a nossa fé nas nossas próprias forças. A Bíblia não ensina isso. Quando a gente vai olhar a carta aos Hebreus, Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac, Jacó, esses homens e muitos outros, pela fé, não foi pelas suas próprias forças, mas pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, enfim, alcançaram o sucesso vindo da parte de Deus. Por quê? Porque eles não depositaram a sua confiança neles mesmos, na força do seu próprio braço, muito menos em armaduras, mas sim na fé vindo direto de Deus e na força que vem do céu. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: a estratégia do inimigo. Glória a Deus, muito bem explicado. A estratégia do inimigo, as estratégias do inimigo. Não podemos menosprezar, amados irmãos, o conhecimento acerca do inimigo das nossas almas. Ele tem muitas armas, as usa para ser opositor ao crente no caminho para a salvação. O Novo Testamento nos dá muitas amostras a respeito das estratégias que esse algoz inimigo das nossas almas usa para impedir que os crentes cheguem à eternidade. Nós vamos observar em Mateus capítulo 13, no seu versículo 19, que ele tem até mesmo poder para arrebatar a semente do evangelho quando é semeada na vida de um novo convertido, e ela não tem profundidade, Diácono Gabriel. O texto diz assim: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração. Olha aí,
como ele tem poder para fazer isso. Como é que ele faz isso, Diácono Gabriel? Dando a essas pessoas que ainda não têm a profundidade do Evangelho, não conhecem o plano da salvação, o projeto da cruz do Calvário, ele oferece as ideologias do mundo. E a pessoa não tendo profundidade no Evangelho, que por sua vez também é a obrigação dessa pessoa, sim, pois Oséias capítulo 6 e o versículo 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor teu Deus. Por sua vez, Diácono Gabriel, a igreja, nós temos também como obrigação santa, como assim fizeram conosco, dar o discipulado a essas pessoas, não é verdade? O novo convertido vem numa cruzada, num evangelismo, ele aceita Jesus, e nós precisamos, assim, se ele deixar, é claro, acompanhar, dar o discipulado, explicar para ele o lindo projeto do Calvário, não é verdade? O plano da salvação do Senhor para as nossas vidas. Mas o texto é claro: ouvindo alguém o Evangelho e não conhecendo, não tendo profundidade, o inimigo vem e arrebata do seu coração com as ideologias malignas deste mundo. Então que nós possamos acompanhar os novos convertidos e assim também discipulá-los, Diácono Gabriel. Sim. A outra forma que o inimigo usa é colocando no coração dessas pessoas para que elas mintam a busca da alta posição de qualquer maneira. Atos capítulo 5, versículo 3, narra claramente, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Conhecemos o texto, Ananias promete trazer uma oferta, acaba trazendo um outro valor. Não era a oferta em questão, Diácono Gabriel, porque Deus não se atenta à oferta, mas ao ofertante. Foi assim também com Abel e Caim. E neste caso aqui, o texto é claro. Disse Pedro: Ananias, por que? É uma pergunta. Satanás encheu o teu coração. Porque ele queria uma alta posição perante a igreja. Ele queria se amostrar diante da igreja com a sua alta oferta que ele disse que traria. E não trouxe, mentiu ao Espírito Santo. E nós sabemos aqui pelo texto que foi Satanás que encheu o coração dele para que ele não cumprisse com aquilo que ele havia dito, né? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de se exaltar perante a congregação, mas mentindo. E acabou, infelizmente, pagando o preço com a sua própria vida, não só ele, mas também com a sua esposa. Olha aí o perigo, né, de nós mentirmos ao Espírito Santo, deixarmos Satanás entrar na nossa vida e diante da nossa congregação, diante de Deus, nós usarmos aí de mentiras, né? O diabo é o pai da mentira, sim. O texto de João já deixa claro. Outra questão aqui é o inimigo usar pessoas para trair. Usar pessoas, já pensou você ser traído pelo seu melhor amigo? Isso não é fácil. O diabo muitas vezes lança essa seta como lançou na vida de Judas. Em Lucas capítulo 22, no seu versículo 3, está claro: e entrou Satanás em Judas e falou com os sacerdotes como havia de lhe entregar. Olha aí, por que Satanás entrou em Judas? Judas haverá ser escolhido para ser o homem que trairia Jesus, Diácono Gabriel? Claro que não. Ele não foi uma pessoa escolhida, ele era uma alma. Mas o fato é que Satanás ele é oportunista, ele busca legalidade, ele busca brecha para trabalhar. Se você observar em João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4, no texto que fala ali da mulher que lançava o perfume aos pés de Jesus, ele questiona: por que não vendemos e damos aos pobres? E o texto lá diz que ele não disse isso porque amava os pobres, mas porque era ladrão e colocava a mão na bolsa. Ou seja, ele já era um homem que vinha ali mostrando a sua índole, o seu caráter, alguém que vinha dando legalidade para o diabo entrar e trabalhar na vida dele. Louvado seja Deus. Eu até anotei aqui, você pode perguntar aí: mas por que o Senhor Jesus não tirou o ministério dele de apóstolo? Sabe por quê? Porque aquilo que Deus dá, Deus não tira, a pessoa perde por sua própria conta. Sim. Olha aí que coisa, né? Nós vamos observar também que o inimigo ele pode enfraquecer a fé de uma pessoa. Lucas capítulo 22, versículo 32, nós vamos ver ali o Senhor Jesus dizendo a Pedro: Pedro, Satanás cirandou, aleluia, buscou cirandar a sua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. É uma das armas do inimigo também, através das lutas, dos levantes, que é algo que nós precisamos discernir, saber quando é uma provação proveniente de Deus ou quando é um ataque de Satanás contra as nossas vidas. Muitas das vezes o adversário vai lançar um anzol pequenininho, mas aquele anzol é uma armadilha. Por isso que a palavra de Deus diz para nós estarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo. Quando é Deus que está provando, fique tranquilo, Deus se encarrega. Agora, quando é uma luta, um levante do inimigo,
pode ter certeza, você precisa ter o discernimento espiritual, porque o que o diabo está querendo é enfraquecer a sua fé. Por isso Jesus disse: eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Olha aí, 1 Pedro 5,8, a lição aqui nos ensina o tópico. Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é qualquer um. Olha que ele está bramando, andando em derredor. O Senhor pede para nós sermos sóbrios e vigilantes, ou seja, estarmos atentos, alicerçados na palavra, porque ele está buscando. Por quê? Porque ele é oportunista. Ele vai entrar onde ele achar brecha. Ele vai entrar onde ele achar pecado. Ele vai entrar onde alguém permitir que ele entre. Mas eu já passo esse tópico ao diácono Gabriel, dizendo: feche as brechas, ande pela palavra, não dê legalidade para que o diabo entre e faça um estrago na sua casa, na sua vida, tirando o direito da tua vida eterna. Eu passo já ao terceiro subtópico: o chefe de toda a força do mal, ao diácono Gabriel. O chefe de toda a força do mal, glória a Deus, aleluia, né? Não podemos ignorar o fato de que o diabo ele tem um sistema organizado, né, pastor André? A gente não pode negar esse fato. E quando falamos de diabo e demônio, tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada, né? Ao achar que o diabo ele vai aparecer com chifre, vai aparecer, né, um trem muito feio. Mas não é isso que a Bíblia diz, conforme aqui descrito em Marcos capítulo de número 5 e Mateus capítulo de número 17, o diabo ele habita e influencia pessoas, muitas vezes para nos desanimar, como o pastor André disse aqui. Dão legalidade, né, pastor André? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes esperamos um diabo com chifre ou um dragão, mas muitas das vezes o diabo ele se apresenta como uma moça bonita no trabalho, tentando destruir o seu casamento. Muitas das vezes o diabo ele se apresenta como uma idolatria ao futebol no horário do culto, tirando você da presença de Deus, ou uma proposta boa no trabalho, onde vai tirar você do lugar onde você deveria estar, que era no culto, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade sempre em oração para entender, porque Efésios capítulo de número 6 vai deixar bem claro, né? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. E esse principado e potestade, eles são um sistema bem organizado, eles trabalham de dia e de noite, pronto para fazer qualquer coisa para nos tirar da presença de Deus. Por isso que devemos sempre buscar em oração, jejum, buscar entendimento vindo da parte de Deus, a sabedoria que vem do céu, que é pura, pacífica, tratável, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos. Como isso? Buscando em oração, buscando em jejum, leitura da palavra. Então, muitas pessoas negligenciam essa parte ao achar que Satanás ele é um ser totalmente descontrolado. Não é isso que a Bíblia apresenta o nosso inimigo. Ele é bem sábio, ele tem bastante sabedoria, ele conhece a minha e a sua vida, conhece a minha e a sua mente. Não pode ler pensamentos, mas ele deduz, né? Ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligente. E o que a gente deve fazer é buscar entendimento da palavra, porque só com a palavra de Deus e a ajuda do céu que a gente consegue vencer essas hostes espirituais da maldade. Passando aqui o segundo tópico ao pastor André, as 3 armas espirituais do cristão. Glória a Deus, diácono Gabriel, é exatamente o que estamos estudando, né? As 3 armas espirituais poderosas em Deus contra os 3 inimigos que estudamos na aula passada: o diabo, o mundo, o seu sistema, e a carne, a natureza caída do homem. Vamos ver agora uma das armas mais poderosa, talvez a mais poderosa, se assim pudesse dizer, a palavra de Deus. É isso? O Senhor Jesus disse que nós não vivemos apenas de pão. Mateus capítulo 4, versículo 4, a lição nos ensina. É o texto onde mostra o Espírito Santo de Deus conduzindo nosso Senhor ao deserto. Eu posso dizer que ali, diácono Gabriel, para preparar o Senhor. Olha aí, por que preparar? Era momentos antes da crucificação. O texto deixa claro que o Espírito Santo conduz o Senhor ao deserto. Ali ele jejuou 40 dias e ali ele foi tentado pelo adversário das nossas almas. E uma das primeiras tentações, após ter fome, foi dizer a ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E
qual foi, não vou dizer a defesa, mas o ataque, o contra-ataque do nosso Senhor para com o adversário. Ele usou a palavra de Deus, ele disse, mas nem só de pão viverá o homem. E esse texto o Senhor extraiu de Deuteronômio, na Antiga Aliança, capítulo 8, versículo 3, porque lá no livro de Deuteronômio o Senhor está relembrando o povo dos benefícios que vinha fazendo no deserto, na caminhada. E quando o Senhor menciona esse texto em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, lá o Senhor vai dizer, olha, eu tenho conduzido vocês pelo deserto, eu tenho cuidado, eu tenho alimentado vocês, mas não só do maná vocês devem viver, mas principalmente dos mandamentos, principalmente da lei, da palavra de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Observe que o nosso Senhor Jesus, ele utiliza da palavra para contra-atacar o adversário da nossa alma, pois a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 115. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é isso? Desejemos afetuosamente o leite racional. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 2, Pedro vai dizer, desejem afetuosamente o leite racional, como meninos recém-nascidos, Pedro chega a dizer. Né? Por quê? Porque o leite maternal é o que traz o crescimento. A palavra de Deus é que faz o crente a cada dia amadurecer, temer a Deus e andar em santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como falamos no tópico anterior, o diabo ele é um oportunista, ele só vai entrar onde houver legalidade. Mas se nós nos esforçarmos para trilharmos esta caminhada, esta carreira que nos está proposta, com o guia que é o único, a palavra de Deus, não tem como um adversário, ele pode até tentar, mas quando ele vê que o crente está andando na palavra, ele não vai encontrar brecha nem ilegalidade para desviar esse crente da presença de Deus. O próprio texto aqui ainda, a lição nos ensinando que uma vez nutridos e solidificados pela palavra de Deus, nós vamos resistir às influências do maligno. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz, todo aquele que escuta e ouve e pratica as palavras de Deus é considerado como um homem prudente, na parábola do homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, enquanto prudente, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as lutas, vieram os levantes, mas esse homem considerado prudente, porque não só ouviu, mas praticou a palavra, ele resistiu às lutas, às tentações, os levantes de Satanás contra a vida dele. João 17:17, o Senhor diz, Pai, santifica-os na verdade, pois a minha palavra é a verdade. Glória a Deus. Amém? Passo o segundo subtópico ao diácono Gabriel, a oração. O segundo subtópico vai falar, pastor André, a respeito da oração, né? Eu gosto muito da expressão que diz que a oração ela é o combustível do crente, ou seja, sem oração não tem como o cristão continuar caminhando. Eu gosto muito do que Martim Lutero ele diz, se eu não dedicar pelo menos 2 horas do meu dia pela oração pela manhã, o diabo ele já teve vitória sobre a minha vida o dia todo. Então Deus ele sempre nos estimula, né, a buscar em oração, a ter relacionamento com Deus. Jeremias 33:3, Jeremias ele vai dizer, impulsionado pelo Espírito Santo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é necessário esse diálogo com Deus. A oração não é nada mais e nada menos do que uma conversa com Deus Todo-Poderoso. Né? Uma oração é um diálogo da alma com Deus. O que é a alma? Né? Onde concentra todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Quando a gente dobra o joelho no chão, a gente expressa o nosso sentimento, a nossa emoção, clamando realmente ao Senhor, porque Ele nos atende. 2 Crônicas, capítulo de número 7, vai dizer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, ou seja, a partir do momento que a gente dobra o joelho no chão e tem uma vida de oração, Deus, Ele nos responde. A oração ela é tão poderosa que muitas das vezes a gente é convencido através da oração. Quando a gente lê Isaías capítulo de número 6, Isaías ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus exércitos enchiam o templo, e havia serafins acima deles. Ali Isaías começa a falar da visão que ele tem diante de Deus, e mais para frente Isaías ele diz, ai de mim, Senhor,
que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Então, quando a gente está diante daquele que é santo, vimos em nós a necessidade de santificarmos cada dia mais. E como que a gente faz para estar diante deste homem, deste Deus, ou melhor dizendo, desse Deus Todo-Poderoso, dobrando o joelho no chão e reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Além do mais, a gente tem que entender que somos devedores de cada dia mais alimentar o nosso espírito. Romanos, capítulo de número 12, vai dizer: de modo que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos espiritualmente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como que a gente faz para ser guiado pelo Espírito de Deus? Alimentando o Espírito. Como? Em oração. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não tem como a gente permanecer de pé, não tem como a gente continuar caminhando sem a oração, porque a oração, ele é o combustível do crente, pastor André. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André, o jejum. Perfeito, diácono Gabriel. O jejum, diz aqui o tópico, aliado à oração e à prática da leitura da palavra de Deus, é aqui a terceira arma que precisa ser usado pelos crentes. A lição nos ensina que o jejum é uma forma de nós recebermos resposta diante de Deus. É uma forma de consagração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que você que me ouve tira pelo menos um dia da semana para jejuar. Pastor, eu não faço. Comece a fazer e você vai começar a desfrutar de experiências extraordinárias com o Senhor. Louvado seja Deus. O Novo Testamento e o Antigo Testamento nos mostra claramente, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, a prática do jejum. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 28 ali, o momento em que o patriarca Moisés sobe ao monte, e o texto diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu? Ele obteve o decálogo, os 10 mandamentos, a resposta de Deus, a direção que ele precisava para o povo de Israel. Que é sabido que ele era aquele que Deus escolhera para tirar o povo do Egito e conduzir a Canaã, mas ele era apenas o líder. Quem dava a direção e as diretrizes, na verdade, para Moisés era o próprio Deus. Foram 40 dias e 40 noites de jejum, onde ele desce com a tábua da lei, e o resultado lá embaixo não foi outro, O povo estava já com o bezerro de ouro adorando, mas Moisés estava esperando a resposta de Deus. Nem sempre a resposta vem no tempo que nós precisamos. Por isso devemos ter como base o jejum como forma de busca de uma resposta da parte do nosso Deus. Use esta ferramenta e você vai ter muitas experiências com o Senhor. No Novo Testamento, também em Mateus capítulo 4, que nós já lemos no tópico anterior, onde o Senhor Jesus usou a palavra para contra-atacar a afronta do inimigo, quando ele disse ali para transformar as pedras em pães, o Senhor também estava ali naquele momento, 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando para o grande dia, o dia da sua crucificação. Ele sabia que precisava se preparar. O jejum, de certa forma, é uma preparação. Nós jejuamos não quando a luta vem, nós já jejuamos para estar preparados para quando as lutas vierem, nós estarmos fortalecidos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse ato é um ato de busca de resposta diante de Deus, ensina-nos aqui a lição. A igreja primitiva também observava a prática do jejum. Atos capítulo 13, nós vamos observar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá está escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, aleluia, o Espírito Santo disse: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, ou seja, a obra missionária. Eles estavam ali na igreja mãe em Antioquia, o texto deixa claro, servindo ao Senhor, jejuando, para buscar uma resposta acerca de quem iria para aquela viagem missionária. E o texto é claro, depois do jejum, aguardando o tempo da resposta, o Espírito Santo disse: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha aí como que o jejum traz resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E temos aqui também mais uma referência, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 5, para encerrar. Paulo jejuava
em favor do seu ministério. E olha que o ministério do apóstolo Paulo não era fácil. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 5, olha só, nos açoites, como apanhou nosso amado pastor Paulo, né? Porque naquela época não temos as facilidades que temos hoje, devemos agradecer a Deus. Ele vai dizer, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Se não jejuasse naquela época, ficava muito mais difícil ainda, né? Sim. Porque eu imagino que para um homem que recebia ali 40 açoites, 39 açoites de chicotada, para suportar aquilo, precisava de fato, Diácono Gabriel, estar andando em espírito mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, nesta aula, aprender a buscarmos, a viver mais em espírito. Assim nós suportaremos mais as afrontas, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Passo aqui já o terceiro tópico, né? Jesus Cristo, nosso maior modelo. Ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, o primeiro subtópico aqui do terceiro tópico vai dizer, vencendo o diabo com a palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é extremamente essencial para uma pessoa que quer ter uma vida bem-sucedida com Deus aqui na terra. Em Lucas capítulo de número 4, como já foi citado pelo pastor André, a tentação de Jesus no deserto, a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus, ele venceu Satanás através do poder da palavra de Deus. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E Lucas capítulo de número 4 também descreve uma ocasião em que Jesus ele entra no templo e a Bíblia vai nos falar que ele abre o manuscrito da Bíblia Sagrada, cai em Isaías e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele vai dizer, essa palavra se cumpre em mim. Jesus ele deixando bem claro para mim e para você que a palavra de Deus é essencial, porque ele mesmo sendo a palavra, né? Como diz João capítulo de número 1, versículo de número 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo, ele usou o verbo, né? O verbo usou a palavra do Senhor. Josué capítulo de número 1, versículo de número 8, vai descrever ali o que Jesus ele disse a respeito de uma vida bem-sucedida. Josué agora sendo o sucessor de Moisés e tendo ali a incumbência, a responsabilidade de conduzir o povo de Israel conforme a vontade de Deus até a terra prometida. Deus ele vai dizer, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos traz prosperidade, né, pastor André? João, capítulo 5, versículo de número 24, Jesus ele diz, eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então a palavra de Deus, ela nos vivifica. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então só temos fé a partir do momento que não somos, né, somente ouvinte, mas praticante da palavra e leitores da Bíblia Sagrada. João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, obviamente, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Sobre tudo que se deve guardar, a palavra do Senhor diz, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E como que a gente deve guardar o nosso coração? Salmo 119 vai dizer, o próprio Davi ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Então a palavra de Deus ela é extremamente essencial para uma vida bem-sucedida, debaixo da vontade do Senhor e para vencer o diabo. Passa aqui o segundo subtópico ao pastor André, vivendo em oração. Glória a Deus, Diácono Gabriel, vivendo em oração. Nós temos estudado ao longo desse trimestre, né, a carreira que nos está proposta. Desde o princípio, na primeira aula, foi dito que o nosso Senhor é o nosso maior exemplo, né? Ele que nos dá o exemplo e é Ele que devemos seguir. Em todo momento, sendo Ele Deus, estava em constante oração, sempre intercedendo, sempre se preparando. O que nós podemos entender, Diácono Gabriel, por oração? Não podemos orar quando a luta chegar. Sim. Oração é um ato de consagração. Como jejuar é um ato de consagração, como ler a Bíblia é um ato de consagração, é um ato de preparação.
Por quê? Porque no mundo teremos aflições. Estando preparado, quando essas aflições chegar, passaremos por elas com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais fé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos observar aqui que o nosso Senhor Jesus estava em constante oração. Lucas 5,16 vai dizer que ele se destacava para o deserto para orar. Em todo tempo o Senhor estava orando. João capítulo 17, no Evangelho, o versículo 9, vai dizer que ele orava pela igreja e orava pelos apóstolos. Lá está escrito: eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha aí, ele está se referindo à igreja, está se referindo aos apóstolos, que era a sua igreja que ele havia formado. Em todo o tempo o Senhor estava intercedendo pela igreja, intercedendo pelos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar em Mateus capítulo 26, versículo 39, a oração no Getsêmani, o nosso Senhor ali, né, suando nas glândulas sudoríparas, né, transpirando sangue, de tanto que era angústia, era um momento de preparação para a crucificação, para o Calvário, e ali ele está orando, ele está intercedendo, ele está pedindo ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Mas se não, seja feita a tua vontade. Dado momento até mesmo, os apóstolos que andavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, eram chamados para orar, e certa feita foram até chamados à atenção, porque não ficaram 1 hora em oração. Para ver como que a oração ela é algo tão poderoso, ao mesmo tempo difícil, né? O Senhor Jesus orando ali, voltou e pegou eles dormindo, né? É até cômico se não fosse trágico, digamos assim, né? Porque eles eram apóstolos, eles deveriam estar em oração, né? Mas eram seres humanos como nós. Você vai ler a Bíblia, dá sono, você vai orar, dá sono, não é verdade? Você ora 5 minutos, parece que está uma eternidade lá. Mas por quê? Porque traz resultado, é o mundo espiritual. Glória. Que nós venhamos a nos dedicar mais à leitura da palavra, à prática do jejum e principalmente à prática da oração, como já foi falado pelo diácono Gabriel, que é o ato de dialogar com Deus, de expor diante de Deus as nossas mazelas, nossas fraquezas, a nossa gratidão, porque através da oração é que nós conseguimos respostas da parte do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 6, para terminar, o Senhor diz: entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, que vem em secreto, ele diz lá, te abençoará publicamente. Glória. Tenha momentos em particular com o seu Deus, converse com Ele, fale com Ele, entrega tudo para Ele, porque as demais coisas Ele fará na tua vida. Amém? Eu passo aqui o terceiro subtópico, vivendo em oração, em jejum, perdão, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, vivendo em jejum. O senhor foi muito bem colocado quando falou a respeito de jejum, e aqui também está falando a respeito de jejum, mas trazendo um pouco numa perspectiva diferente. Aqui ele está dando a importância às pessoas, né, tomarem cuidado em questão da saúde, né? Tem muitas pessoas que não pode jejuar muito tempo, tem que tomar cuidado, tem que passar por um médico e tudo mais. E a gente não pode ser negligente, né? A gente tem que vigiar. E lembrando que há muitas pessoas que jejum ele é um ato de sacrifício, né? Você tem que se sacrificar ali. Tem muitas pessoas que já chegaram a mim e disse que abria o jejum antes de dormir e entregava quando acordava. Na onde que está o sacrifício aí, né, pastor André? Então a gente tem que se sacrificar a Deus, se abster de alimentos e tudo mais. E assim como Jesus ele jejuou, assim como Jesus ele jejuou ali para se preparar para o seu ministério, o próprio pastor André ele acabou de dizer aqui que foi um ato de preparação. O jejum ele tem que ser também um ato de preparação para a minha e para a sua vida, porque ele nos blinda de toda e qualquer armadilha do diabo, né? Glória a Deus. Passa aqui também a conclusão ao pastor André, que Deus abençoe. Glória a Deus, diácono Gabriel. Que lição maravilhosa, gostosa de estudar e refrescar a nossa memória como cristão, como crente, na pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus, porque muitas das vezes, principalmente ao longo da caminhada, muitos cristãos, né, já antigos na caminhada, como já ocorreu comigo, confesso meus pecados aqui diante dessa câmera, a gente negligencia um pouquinho a prática da oração, passa a orar menos,
está muito ocupado com os afazeres da obra, não está tendo tempo para orar, mas confesso que desde a pandemia para cá eu tenho tido um momento com a minha esposa, todas as manhãs, de consagração, de jejum, de oração, e graças a Deus nós temos restabelecido aí o contato direto com o Pai, com o céu. Por quê? Porque às vezes, com esse mundo ativista, né, e os afazeres da obra e do dia a dia, acabamos esquecendo até mesmo de ler mais, de jejuar mais e assim também de orar mais. Louvado seja Deus, né? O inimigo da nossa alma, ele é ardiloso, é perverso e por isso não podemos ignorar as suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais. As armas espirituais são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Pratique na sua vida. Seja revestido do poder de Deus através dessas 3 armas. Amém? Eu já quero aqui também, Diácono Gabriel, dizer que o livro que nós prometemos na 4ª aula, ele foi sorteado e quem ganhou foi a nossa irmã Bruna, esposa do Diácono Michael. Que Deus abençoe, Diácono Michael, irmã Bruna e todos os irmãos que têm sempre nos acompanhado e prestigiado esse canal. Eu deixo as considerações finais com o Diácono Gabriel. Glória a Deus. Seja observador com a mente no reino, conversando com o Espírito Santo. Lembrando que não é necessariamente de joelho que você deve orar. Às vezes você está no trabalho e não tem tempo de dobrar o joelho no chão. Conversa com Deus. Aonde você estiver, converse com Deus, converse com o Espírito Santo. Seja uma pessoa que está sempre em contato com o céu, né? Que assim Deus ele vai nos ajudar cada dia mais. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, você que está sempre acompanhando o canal. E não se esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal, deixar o seu comentário, porque assim o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim você se torna um evangelista, divulgando o vídeo para mais pessoas. Que Deus ele abençoe a sua vida.